Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional é dia de receber então o historiador, professor de geopolítica Norberto Salomão. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Olá, Jéssica, boa tarde, Paloma, todos aqueles que estão nos acompanhando. Satisfação grande estarmos aqui mais uma vez para refletirmos um pouquinho sobre o cenário internacional. E hoje o senhor fez um apanhado geral aqui para a gente, nesta quinta-feira. Vamos falar da China, né, do lockdown um pouco mais duro lá em Xangai, das eleições na França, venda do Twitter. Professor, Sagres Internacional hoje está bem recheado. Muita coisa acontecendo, né, Jéssica? E aí a gente não pode ficar só numa questão, né? Teria até outras para a gente colocar, mas o nosso tempo aí ele tem um limite, né? Nem diria que é pouco tempo, mas é um pouco limitado. A gente tentou colocar aquilo que de mais impactante aconteceu nessa última semana, nesses últimos dias. Vamos começar então pela China, né? Está tendo ali um registro, um aumento de casos e lá na China, né, professor, é Covid zero, então as medidas estão bem duras por lá. É isso, né? A China, já no início desse ano, já começaram a indícios de alguns casos, né? E isso fez com que a China adotasse uma política de Covid zero, você disse bem aí, com uma restrição muito dura, e o epicentro desses casos, que inclusive ultrapassaram 20 mil casos, quer dizer, mais do que quando do início da pandemia lá em Wuhan. Isso fez com que a China acendesse ali um alerta e estabelecesse medidas muito duras. O problema é que essas medidas estão sendo tão duras e que a população está começando a passar fome, está começando a ver uma crise de abastecimento de alimentos. As pessoas realmente não podem sair das suas casas, e lá na China o regime é um regime duríssimo e tem implementado aí essas medidas. O problema é que, em função de tudo isso, Xangai é uma cidade portuária importante, só para você ter uma ideia, é o maior porto do mundo. Então, digamos ali, é o grande ponto logístico do planeta. Eu coloquei até um mapinha aí, temos aí um primeiro mapa, até para a gente poder localizar, né? Está aí a China e aí a região mais à direita do nosso espectador aí, você pode ver a cidade de Xangai, mais abaixo está Hong Kong, né? Então aí a localização. Então, uma grande região portuária e, com tudo isso, com essa restrição toda, qualquer pessoa que apresente o quadro da Covid tem que ficar recolhida, ela não pode ir ao trabalho. Então, está havendo falta de mão de obra, está havendo problemas com os containers e o porto não está atendendo em sua capacidade total. Então, a gente já está tendo um déficit aí entre 30% e 40% em todo esse processo. E aí a gente colocou mais imagens, podem dar uma olhadinha aí de como é que está a situação. Aí a questão do lockdown, né? Vendo as ruas aí vazias, as pessoas paramentadas para cuidarem dessa questão da saúde, e aí na sequência a gente colocou também mais um processo aí do lockdown, e na sequência a gente colocou como é que está a situação dos portos. Olha aí como é que a coisa está completamente congestionada. Tem mais uma imagem que dá aí para a gente ver a situação difícil em que se encontra aí Xangai. Podemos passar para a próxima imagem, acho que tem mais uma aí, não sei, isso, tem mais essa imagem. E já vinha ocorrendo uma crise de containers já desde o processo da pandemia, né? da primeira etapa da pandemia. Aí já um plano mais aberto, para você ver o tamanho, a dimensão que é isso. É o maior porto do mundo, né? A maior área do mundo em termos de questão logística e portuária. E aí qual o impacto, né, Jéssica e Paloma, de tudo isso? É que o mundo, isso vai afetar o mundo inteiro, né? Isso vai afetar o mundo, porque esses produtos não vão chegar. Desde máquina de lavar até insumos para produção. Então, isso gera aquilo que a gente chama de profunda crise na cadeia de suprimentos. Né? A cadeia de suprimentos ela fica bastante prejudicada, isso vai ter impactos muito grandes, tanto para quem importa produtos da China, como também para quem exporta produtos para a China. Então, há aí uma previsão de que a América Latina, o Brasil, inclusive, seja afetado aí nos próximos meses, porque a China é um dos grandes compradores também dos nossos produtos, e nessa questão logística e portuária, óbvio que isso aí terá um impacto, não só no abastecimento, também no aumento do custo, do preço, dos valores. Então, olha que situação, né? Quer dizer, não basta aquela primeira onda, a segunda, terceira onda de pandemia, ainda vem essa, vem a questão logística e portuária,
e soma-se a isso a própria questão da guerra da Ucrânia. Então, sinceramente, não vivemos os melhores tempos, não, viu, Jéssica e Paloma? Pois é, professor. Outra questão complicada, né, é o agravamento da guerra na Ucrânia e a crise no abastecimento do gás. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa situação. Pois é, a questão da guerra da Ucrânia está bastante complicada. Quando a gente pensa que podemos ter alguma possibilidade de acordo de paz, isso não acontece. Os corredores humanitários não funcionam porque não há garantias, então a complicação é muito grande. E a gente colocou aí uma imagem do Vladimir Putin já próximo a uma tubulação de gasoduto, né? Quase que querendo representar que o homem está com um gasoduto aí na mão, né? A coisa está na mão dele. A Europa depende muito do gás da Rússia. A Ucrânia e a Gazprom está aí, né? O símbolo da Gazprom, que é a empresa de petróleo lá da Rússia. A Ucrânia continua resistindo fortemente e cada vez mais recebendo recursos oriundos da União Europeia, oriundos dos Estados Unidos, ajudas milionárias, né, que chegam em armas, em suprimentos para que a Ucrânia possa continuar resistindo. E a Polônia e a Bulgária são dois países que não aceitaram pagar pelo gás russo em rublos, porque essa foi a jogadinha do Vladimir Putin para tentar superar aquelas sanções econômicas e monetárias que foram implementadas à Rússia. Então, ela exigiu que o gás fosse pago em rublos. E nem a Polônia nem a Bulgária aceitaram isso, e agora, nessa semana, a Gazprom anunciou que, a partir de ontem, a partir de quarta-feira, não haveria mais o fornecimento de gás. A Polônia diz que está com 76% das suas reservas de gás em dia, então que consegue resistir por mais tempo. Já a Bulgária tem gás só para mais um mês. A Polônia também aguarda o abastecimento de gás que virá da Noruega até o final desse ano. Nós vamos ter um gasoduto da Noruega, que está mais ao norte, até a região da Polônia, região da Alemanha, região da Bulgária, mas isso só no final do ano. Eu acho que vai haver dificuldade muito grande para eles resistirem a esse período. Vai ter que haver o fornecimento de gás oriundo de outras regiões, mas a um custo muito mais elevado e com uma dificuldade muito grande para esse abastecimento. A verdade, o bom mesmo seria que essa guerra acabasse logo, né? Mas tudo indica que não. Está havendo um recrudescimento na posição da OTAN. A Suécia e a Finlândia, que são países neutros, já se encaminham para fazerem parte da OTAN, então isso aperta o cerco contra o Putin. E o Reino Unido está mandando blindados de combate para a Ucrânia e também mísseis antiaéreos para poder auxiliar lá na resistência contra a Rússia. O Vladimir Putin já acenou, inclusive, ele e o Sergei Lavrov, né, que é o seu ministro da Defesa, já anunciaram que a resposta da Rússia será rápida caso o Ocidente insista em continuar apoiando a Ucrânia. Chegaram, inclusive, a ameaçar com armas nucleares e chegou-se a falar em terceira guerra mundial. Quer dizer, a situação muito tensa, uma dificuldade muito grande. Vamos aguardar-se agora com a definição das eleições na França. A França tem um protagonismo muito grande na União Europeia. O senhor Emmanuel Macron, agora reeleito, consegue alguma via de comunicação mais efetiva com a Rússia do Putin, talvez buscando o apoio ali também da Turquia, porque o Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, tem uma proximidade maior com o Putin para ver se conversações podem levar a algum acordo. Mas eu já disse até em outra oportunidade que o acordo aí na Ucrânia ele não vai se dar pelo bom senso, ele vai se dar pelas necessidades. Quer dizer, a economia russa está cada vez mais asfixiada pelas sanções do Ocidente, o domínio sobre a Ucrânia não foi tão fácil quanto se imaginava, e essa questão energética para a Europa ela é fundamental, e a Rússia é a grande fornecedora de gás para a região. Outra questão também, que nós já comentamos aqui, mas é bom reafirmar, é que quanto mais essa guerra demora, maior a dificuldade para se conseguir nitrogênio, fósforo, potássio, sódio, que são insumos importantes para a produção de fertilizantes. Então, já se falou, inclusive, do seguinte, não é de se prever quando é que vai acontecer ou se vai acontecer uma crise alimentar global, mas qual a extensão, qual a intensidade
que essa crise alimentar global vai atingir, porque ela já é certa. Então, nós vamos ter, sim, uma queda na produção de alimentos no início do próximo ano, infelizmente, em função da guerra, em função da dificuldade do fornecimento de fertilizantes. Que impactou bastante ao longo dessa semana foi o fato, né, de que o bilionário Elon Musk vai, então, comprar o Twitter, né, e é uma preocupação muito grande do que pode acontecer, que rumo que vai tomar agora essa rede social com esse bilionário aí comprando o Twitter, professor. Pois é, né, Jéssica, e todos aqueles que nos acompanham, né? Veja que o Elon Musk agora está se colocando como defensor da liberdade de expressão, né? Ele condenou a exclusão, né, do Donald Trump do Twitter. O Donald Trump já criou já a sua própria rede social, né, chamada Truth Social. Seria assim, rede da verdade, né? Rede da verdade com Donald Trump, né? Durma-se com um barulho desse, né, Jéssica e Paloma? É de morrer de rir, né? E a gente sabe que o Twitter é uma das plataformas preferidas para os passadores de fake news, né? E isso é muito problemático, é uma preocupação muito grande, porque até que ponto vai liberdade de expressão e até que ponto você pode permitir que fake news, que desinformação, que informações ou desinformações que podem levar a pânico possam ser livremente utilizadas. E a questão é que agora o Twitter, sendo comprado pelo Elon Musk por 44 milhões, né? Então, bilhões, perdão, 44 bilhões, quer dizer, uma fortuna. O Elon Musk teve que abrir mão assim, de uma parte considerável do seu dinheiro. Ele disse que vai conseguir esse dinheiro. Ele é um homem que tem 265 bilhões de dólares, é considerado o homem mais rico do mundo, que parte, 21 bilhões, ele vai tirar do seu próprio patrimônio. E o restante ele está fazendo negociações com alguns bancos que já se predispuseram a financiar essa compra, né? Então, a compra certa, praticamente, e essa plataforma agora, segundo Elon Musk, vai se tornar mais transparente, mais aberta. Ele diz que é uma praça pública para o debate. Não me surpreenderá se ele retomar o termo da Grécia Antiga, que é ágora, né? Ágora era a praça pública lá na Grécia, onde as ideias podiam ser colocadas, o debate estava aberto. Só que isso vai muito na contramão do que o Elon Musk apresenta nas redes sociais. O próprio Twitter ele já chegou a bloquear perfis de pessoas que criticavam as suas condutas. Então, essa abertura vai até que ponto será, né? Também chegou a retirar perfis de pessoas que acusavam a Tesla, por exemplo, de segregação racial, de realizar abusos contra trabalhadores afrodescendentes ou de origens que foram discriminadas dentro da empresa. Então, é bem questionável o que o Elon Musk vai fazer com isso. A verdade é que ele tem um brinquedo novo, a empresa agora vai ser de capital fechado, portanto, o controle absoluto do Elon Musk, e ele próprio já disse que é um absolutista da liberdade de expressão. É bom lembrar que o termo absolutismo significa aquele que não tem nenhum limite jurídico ou legal de poder, né? Quer dizer, tem plenos poderes, tem poderes totais. A coisa é um pouco assustadora. Agora, também é interessante entender, né, que essas plataformas só funcionam se elas tiverem seguidores. Então, dependendo do rumo que o Elon Musk der para isso, ele pode perder, inclusive, pessoas que participam dessa plataforma. Vamos aguardar aí para ver que rumo que a coisa toma. O curioso também, né, Paloma e Jéssica, é que ele falou que não quer ganhar dinheiro com a plataforma, que o interesse dele em adquirir o Twitter é de garantir a liberdade de expressão. Tá? Vamos ver se é por aí mesmo que a banda toca, né? Professor, nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo de uma análise rápida sobre o resultado da eleição presidencial na França. Pois é, Emmanuel Macron foi reeleito, mas com grande dificuldade. Ele já levou algumas tomatadas aí, logo nesse início aí da sua reeleição, né? Então, há uma divisão muito grande dentro da França. Ele propõe medidas de reforma da Previdência Social que ampliaria a idade de aposentadoria para 65 anos. Isso tem desagradado muitos setores sindicalistas na França. E, por outro lado, a Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita, comemorou, porque teve 41% dos votos nesse segundo turno. É o maior crescimento da extrema-direita na França. Então, olha bem, é aquele momento em que o derrotado comemora. E o Emmanuel Macron vai ter os desafios aí pela frente. Organizar internamente a França,
em função de todos os gastos com a pandemia da Covid-19, e, ao mesmo tempo, também tentar articular a União Europeia e essa questão dos avanços do Putin. Então, a situação com o Macron, apesar de reeleito com mais de 58% dos votos, não é nada fácil, viu, Paloma? E aí, foi de flash? Consegui? Conseguiu sim, professor, conseguiu ser rápido e conseguiu também esclarecer nesse tempo curto, né, que a gente teve aqui. Professor, é isso. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente no Tom Maior. Hoje o tempo um pouquinho mais curto que o de costume, mas quinta-feira que vem a gente está de volta. Não, mas foi gostoso, foi legal. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham, nos sigam aí também na nossa plataforma, né? Acompanhem no nosso podcast, o Sagres Internacional, e agradecer a todos os sistemas Sagres de comunicação, porque sem vocês aí a gente não consegue de forma nenhuma levar essa informação. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até, professor. Esse foi o Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.